BBC lê. A verdadeira razão pela qual as estátuas do Egito têm os narizes quebrados. Reportagem de Dália Ventura, da BBC News Mundo, lida por Thomas Papon. Por várias décadas, este foi um mistério não solucionado entre especialistas e entusiastas do Antigo Egito, uma das civilizações mais antigas e duradouras do mundo. À primeira vista, parece algo esperado. A passagem de milhares de anos torna inevitável o desgaste de qualquer obra. Mas por que havia tantas estátuas imaculadas em que a única parte que faltava era o nariz? Talvez porque, afinal, se algo corre o risco de quebrar, é aquela parte proeminente, a mais exposta. No entanto, sendo assim, como explicar que pinturas de baixo relevo ou outras representações bidimensionais apresentem danos nas mesmas partes? O assunto deu origem a suposições, incluindo a polêmica hipótese ainda recorrente, apesar de bastante refutada, de que teria sido uma tentativa dos colonialistas europeus de apagar as raízes africanas dos antigos egípcios. Especialistas afirmam que essa teoria é infundada, entre outras razões, porque os narizes não são a única evidência física dessas origens. E eles concordam que, apesar dos muitos horrores do imperialismo, este não seria um deles. Então, o que poderia ter acontecido? A resposta mais confiável neste ponto se resume em uma palavra: iconoclastia, do grego eikonoklasmos, que significa quebra de imagens. Não estamos falando dos seguidores da corrente do século VIII que rejeitavam o culto às imagens sagradas, as destruíam e perseguiam aqueles que as veneravam. Nesse caso, o termo é usado de forma mais ampla para se referir à crença social na importância da destruição de ícones e outras imagens ou monumentos, muitas vezes por motivos religiosos ou políticos. E faz muito sentido quando você considera que, para os antigos egípcios, as estátuas eram o ponto de contato entre os seres divinos e os terrenos. Os antigos egípcios acreditavam que as imagens poderiam abrigar poder sobrenatural, como explica Edward Bleiberg, o curador sênior de arte egípcia, clássica e do Antigo Oriente Médio do Brooklyn Museum, nos Estados Unidos. Bleiberg, que explorou a questão motivado pelo fato de que a indagação mais comum dos visitantes do museu era por que seus narizes estão quebrados, explica que as palavras escultura e escultor enfatizam que as imagens estão vivas. A palavra escultura significa literalmente algo criado para viver, enquanto um escultor é alguém que lhe dá vida. Objetos que representavam a forma humana em pedra, metal, madeira, argila ou mesmo cera podiam ser ocupados por um deus ou um humano que faleceu e se tornou um ser divino, podendo assim atuar no mundo material. Isto se conta sobre Hathor, a deusa do amor e da fertilidade, em uma inscrição nas paredes do templo de Dendera, provavelmente construído pelo faraó Pepi, que viveu de 2310 a 2260 a.C. Voa do céu para entrar no horizonte de sua alma, isto é, seu templo na terra. Voa em direção ao seu corpo, se une à sua forma. Nesse caso, a deusa se uniu a uma figura tridimensional, mas, no mesmo templo, uma inscrição revela como Osíris, um dos deuses mais importantes do Egito Antigo, se funde com uma representação em baixo relevo de si mesmo. Osíris vem como um espírito. Ele vê sua forma misteriosa representada em seu lugar, sua figura gravada na parede, entra em sua forma misteriosa, apoia-se em sua imagem. Acreditava-se que, uma vez ocupadas, as imagens tinham poderes que podiam ser ativados por meio de rituais e também podiam ser desativados por danos deliberados. Mas por que fazer esses danos? Os motivos eram muitos. Pessoas com raiva e ressentimento de inimigos neste mundo e no próximo. Ladrões de túmulo com pavor da vingança do defunto que está sendo roubado. Ou o desejo de reescrever a história ou de mudar toda a cultura.
Quando o pai de Tutancâmon, Akhenaton, que governou entre 1353 e 1336 a.C., quis que a religião egípcia girasse em torno do deus Aton, uma divindade solar, ele enfrentou um ser poderoso, o deus Amon. Sua arma foi a destruição de imagens de Amon. A situação foi revertida quando Akhenaton morreu e o povo egípcio retomou o culto tradicional. E a onda de destruição dessa vez foi voltada para templos e monumentos em homenagem a Aton e ao falecido faraó. Mas devemos lembrar que não eram apenas os deuses que podiam habitar as imagens, mas também humanos que tinham morrido e que, após a longa e tortuosa jornada até o salão da dupla verdade, conseguiram demonstrar sua decência no julgamento da alma e se converteram em seres divinos. Saber que seus ancestrais continuam a acompanhá-lo apesar da morte pode ser reconfortante, mas também preocupante, principalmente se você for alguém poderoso e não quiser que o passado o ofusque. E as lutas pelo poder costumam deixar marcas. Quando Tutemés III, que governou de 1479 a 1425 a.C., quis ter certeza de que seu filho sucederia, ele tentou apagar sua antecessora e madrasta, Hatshepsut, da história, destruindo a evidência física de sua existência. E ele quase conseguiu. Esses exemplos podem dar a impressão de que isso só aconteceu em casos extremos, mas a destruição de representações de divindades ou humanos era tão comum que, como documentou o egiptólogo Robert K. Ritner, era uma preocupação constante no Egito Antigo. Entre os vários textos que expressam essa preocupação está um decreto real do primeiro período intermediário, de cerca de 2130 a 1980 a.C. Quem em toda esta terra fizer algo nocivo ou perverso às suas estátuas, lajes, capelas, carpintarias ou monumentos que se encontrem no recinto de algum templo, minha majestade não permitirá que sua propriedade ou a de seus pais permaneçam com eles, ou se junte aos espíritos da necrópole, ou permaneça entre os vivos. Os ataques contra os túmulos eram igualmente graves e temidos. Um homem chamado Verso de Coptos, que viveu durante a 18ª dinastia, por volta de 1539 a 1295 a.C., registrou uma ameaça que dizia: quanto a qualquer um que ataque meu cadáver na necrópole e que tire minha estátua de meu túmulo, o deus do sol Ra o odiará. Ele não terá água do altar de Osíris, ele nunca passará sua propriedade para seus filhos. E o nariz? As mutilações tinham então a intenção de restringir o poder da figura representada na estátua ou em baixo relevo na parede. E isso poderia ser feito de diferentes maneiras. Se você quisesse impedir que os humanos representados pudessem fazer oferendas aos deuses, era só remover o braço que era comumente usado para tal tarefa, o esquerdo. Se você quisesse que o deus não os ouvisse, você removia as orelhas das figuras. Se sua intenção era acabar com todas as possibilidades de comunicação com os deuses, separar a cabeça do corpo era uma boa opção. Mas talvez o método mais eficaz e rápido de resolver o problema fosse remover o nariz. O nariz era a fonte do fôlego, explica Edward Bleiberg, do Brooklyn Museum. O fôlego da vida, a maneira mais fácil de matar o espírito interior, era sufocá-lo removendo o nariz. Alguns golpes de martelo e cinzel e o problema estava resolvido. O paradoxo disso tudo é que essa compulsão de destruir as imagens prova como elas foram importantes para aquela grande civilização. Essa foi a reportagem A Verdadeira Razão pela Qual as Estátuas do Egito Têm os Narizes Quebrados, de Dália Ventura, da BBC News Mundo, publicada em 27 de abril de 2021 pela BBC News Brasil.